Eu me chamo Andréia e o que vou contar aqui aconteceu há pouco mais de 2 anos. Até hoje, eu hesito em falar sobre isso, mas sinto que preciso dividir essa história, talvez para aliviar um pouco o peso que carrego desde aquele dia em que entrei em um brechó aparentemente comum. Era uma manhã de sábado ensolarada e tranquila. Eu e minha filha Isabela, que na época tinha 7 anos, estávamos empolgadas com os preparativos da sua festa de aniversário. O tema escolhido por ela era Jardim Encantado. Queria flores, borboletas e fadas em todos os detalhes. Eu estava fazendo de tudo para que fosse um dia especial. E o único item que ainda faltava era o vestido. Algo bonito, leve e delicado, como o sonho que ela havia imaginado. Foi então que uma amiga me indicou um brechó novo que havia aberto no centro da cidade. Disse que lá havia roupas de festa em excelente estado, algumas praticamente novas. Fiquei curiosa e resolvi passar lá naquela manhã. Ao chegar, fiquei surpresa. O lugar era realmente lindo, as prateleiras organizadas, um leve aroma de lavanda no ar e uma música suave tocando ao fundo. Não havia nada de sombrio ou desconfortável. Pelo contrário, tudo parecia acolhedor. A vendedora, uma mulher de voz calma e sorriso doce, me recebeu com gentileza. "Seja bem-vinda, querida. Procura algo especial?" perguntou ela. Expliquei sobre a festa e o tema, e ela pareceu entender perfeitamente o que eu queria. Me levou até uma arara onde havia vários vestidos infantis coloridos. Foi então que meus olhos se prenderam em um deles. Era um vestido rosa claro, com bordados de pequenas flores brancas e detalhes em tule que pareciam brilhar sob a luz. Tinha um laço delicado na cintura e uma fita de cetim que caía suavemente pelas costas. Parecia ter sido feito sob medida para o tema Jardim Encantado. "Esse é lindo, não é?" disse a vendedora com um olhar suave. "Ele tem uma história, mas é um modelo único." Naquele momento, confesso que não me importei em saber que tipo de história era. Estava tão encantada com o vestido que nem quis saber mais detalhes. Isabela iria amar, pensei. Sem hesitar, comprei o vestido e voltei para casa. Naquela tarde, ao mostrar o presente para minha filha, seus olhos brilharam. Ela o vestiu imediatamente e rodopiou pela sala rindo. Ficou perfeito nela. Eu fiquei emocionada vendo a alegria no rosto da minha menina. Era tudo o que eu queria. Mas naquela mesma noite, algo começou a mudar. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho vindo do quarto dela. Achei que fosse apenas o vento ou algum brinquedo caindo, mas quando fui verificar, encontrei Isabela acordada, sentada na cama, com os olhos arregalados. "Mamãe, tem uma menina no meu quarto", sussurrou ela, tremendo. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. "Foi só um sonho, meu amor. Volte a dormir", disse, tentando acalmá-la. Ela se deitou, mas passou a noite toda inquieta. Nos dias seguintes, o comportamento de Isabela começou a mudar. Ela, que sempre foi alegre e falante, passou a ter medo de dormir sozinha. Disse que ouvia uma criança chorando perto do armário. Achei que fosse imaginação, talvez ansiedade por causa da festa, e tentei não dar tanta importância. Até que uma noite, algo aconteceu comigo. Eu estava sozinha em casa. Isabela tinha ido dormir na casa da avó. Aproveitei o silêncio para arrumar o quarto dela e pendurei o vestido no cabide, perto da janela. Estava admirando o tecido sob a luz da lua quando ouvi um som baixo, como um soluço, um choro infantil. O som parecia vir de dentro do quarto. Parei, atônita. Olhei ao redor, o coração acelerado. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz trêmula. O choro cessou de repente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas quando fui apagar a luz, vi algo que me fez gelar por completo. O reflexo de uma menina no espelho.
Ela estava parada atrás de mim com o mesmo vestido rosa. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Passei o resto da noite acordada, com o coração disparado. Na manhã seguinte, levei o vestido até o brechó. A vendedora, ao me ver, pareceu esperar por mim. Eu sabia que você voltaria, disse em um tom triste. Quer saber a história do vestido, não é? Assenti em silêncio. Ela suspirou e contou que o vestido havia pertencido a uma menininha chamada Laura, de 6 anos. A mãe dela o mandou fazer sob medida para a festa de aniversário, que teria o mesmo tema, Jardim Encantado. Mas antes da data, Laura ficou gravemente doente e faleceu. A mãe, devastada, não teve forças para guardar as coisas da filha e decidiu doar tudo ao brechó. O vestido, praticamente novo, nunca chegou a ser usado na festa. Fiquei em choque. Era exatamente o mesmo tema que minha filha havia escolhido. A vendedora olhou para mim com um semblante aflito. Não houve nada de errado com o vestido, pelo menos não até agora. Você é a primeira pessoa a comprá-lo. Saí de lá tremendo. No caminho de volta, tomei uma decisão. Não deixaria aquele vestido em casa. Fui até uma igreja próxima e contei o que estava acontecendo para o padre. Ele me ouviu atentamente e me aconselhou a queimar o vestido, dizendo que talvez a alma daquela criança ainda estivesse ligada a ele de alguma forma. Segui o conselho. Fui até o quintal. Coloquei o vestido dentro de uma caixa e acendi o fogo. Enquanto o tecido se desfazia em cinzas, o vento soprou forte e por um breve momento juro que ouvi uma risadinha infantil. Não de medo, mas de alívio. Depois daquele dia, Isabela voltou a dormir em paz. Os choros cessaram, as noites voltaram ao normal. Mesmo assim, às vezes, quando abro o guarda-roupa, sinto um leve perfume de lavanda misturado com cheiro de tule. E me pergunto se aquela menininha finalmente encontrou o descanso que merecia. Meu nome é Alexandre e confesso que demorei muito tempo para entender o que realmente aconteceu comigo. Tudo começou com algo simples, tão comum que jamais imaginei que pudesse trazer tanta desgraça para a minha vida. Um par de tênis comprado em um brechó. Era uma segunda-feira e eu estava precisando de um calçado novo para trabalhar. Sou pintor e servente, e quem trabalha em obra sabe o quanto o tênis precisa ser resistente. O meu já estava velho e rasgado, mas o dinheiro estava curto. Foi então que um amigo me falou sobre um brechó que tinha aberto no bairro vizinho. Disse que os produtos eram bons e baratos, então resolvi ir até lá. O brechó era simples, mas bem arrumado. Havia roupas penduradas em cabides, algumas ferramentas usadas e uma prateleira cheia de calçados. A vendedora, uma mulher simpática e falante, me recebeu com um sorriso e perguntou o que eu procurava. Um tênis firme, de sola grossa para trabalhar. Respondi. Ela me mostrou alguns modelos, mas um deles chamou minha atenção. Era um tênis preto, bonito, limpo, com aparência de pouco uso. Tinha um ar moderno, parecia caro, mas o preço era baixíssimo. Calcei e serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida para mim. Sem pensar 2 vezes, comprei. Saí de lá satisfeito, acreditando ter feito um bom negócio. No dia seguinte, comecei a trabalhar usando o novo tênis. Só que a partir dali, minha vida começou a desandar de um jeito que até hoje me arrepia lembrar. Logo nas primeiras semanas fui demitido sem explicação. O patrão, que sempre elogiava meu trabalho, disse que as coisas estavam apertadas e não podia mais me manter. Achei que fosse só azar e continuei procurando serviço. Mas parecia que algo estava me bloqueando. Onde eu ia, as portas se fechavam. Além disso, comecei a ter pequenos acidentes. Me cortava com objetos, tropeçava sem motivo e certa vez caí de um andaime baixo, torcendo o tornozelo. O curioso é que, em todos esses momentos, eu estava calçando aquele mesmo tênis. As noites também começaram a ficar estranhas. Tinha sonhos perturbadores, sempre o mesmo. Eu
correndo em um lugar escuro, com o som de passos atrás de mim. Quando olhava para baixo, via aquele tênis, e alguém sussurrava bem perto do meu ouvido: "Devolve o que não é seu." Acordava suando frio, o coração disparado. Com o passar dos dias, o peso em minha vida só aumentava. As contas se acumulavam, minha saúde começou a piorar, e até meus amigos começaram a se afastar. Tudo que eu tentava dava errado. Era como se uma nuvem negra estivesse me acompanhando. Até que, em um domingo, resolvi ir a uma igreja perto de casa. Eu não era um homem muito religioso, mas sentia que precisava de ajuda. Fui recebido por uma pastora chamada Sara, uma mulher de fala firme e olhar sereno. Contei a ela tudo o que estava acontecendo. Ela me ouviu atentamente e depois colocou a mão sobre meu ombro, fechando os olhos por alguns segundos. Quando abriu, olhou diretamente para mim e disse: "Tem algo te prendendo, Alexandre, algo que não te pertence, uma energia estranha que veio junto com algo que você trouxe para dentro da sua vida." Naquele instante, um arrepio percorreu meu corpo. A imagem do tênis me veio à mente como um raio. "É o tênis", murmurei, quase sem acreditar no que dizia. A pastora assentiu, como se confirmasse meu pensamento. "Leve esse objeto até um rio, de preferência de água corrente. Entregue a Deus e peça libertação." Saí dali decidido. Na manhã seguinte, fui até o rio que corta o bairro. Caminhei até uma parte isolada, sentei-me na beira e segurei o tênis por um tempo, olhando para ele. Aparentemente era um calçado normal, mas naquele momento eu sentia um peso estranho, quase físico, vindo dele. Respirei fundo e orei do jeito que sabia. "Senhor, se há algo ruim aqui, que seja levado embora com essas águas." Em seguida joguei o tênis no rio. Ele afundou lentamente, sendo levado pela correnteza até desaparecer. Naquele exato instante, o vento soprou forte, levantando poeira e folhas ao meu redor. Senti como se algo saísse de dentro de mim, um peso sendo arrancado. Nos dias seguintes, percebi que as coisas começaram a mudar. Consegui um novo trabalho, as dores e acidentes pararam, e voltei a dormir tranquilo. Os sonhos desapareceram completamente. Hoje, olhando para trás, tenho certeza de que aquele tênis carregava algo sombrio. Talvez pertencesse a alguém que sofreu muito ou que partiu de forma violenta. Não sei. Só sei que, depois de me livrar dele, minha vida voltou ao normal. Desde então, nunca mais comprei nada usado sem antes orar. Aprendi que, às vezes, objetos carregam mais do que lembranças. Carregam histórias, energias e até presenças que não deveriam ser tocadas. Meu nome é Bruna, e tudo começou em uma manhã aparentemente comum, de céu claro e temperatura amena, típica de uma pequena cidade do interior. Eu estava andando pelo centro, observando as vitrines e procurando algo diferente para decorar minha casa. Sempre fui fascinada por objetos antigos, xícaras de porcelana, louças delicadas que carregavam histórias. Foi então que meus olhos encontraram um brechó que eu nunca havia notado antes. Uma placa pequena, mas charmosa, anunciava "Tesouros Esquecidos". Ao entrar, fui recebida por um aroma doce, uma mistura de café velho e madeira encerada, e uma luz suave que iluminava cuidadosamente cada prateleira. Tudo estava organizado com uma delicadeza que raramente se encontra em brechós. A vendedora, uma senhora de cabelos grisalhos e voz meiga, me cumprimentou com um sorriso. "Seja bem-vinda, querida. Procura algo especial hoje?" Expliquei meu interesse por xícaras antigas e ela imediatamente me conduziu a uma prateleira perto da janela, onde um conjunto de xícaras com pires delicados estava exposto. Elas eram lindas, bordas finamente douradas, flores pintadas à mão e um brilho que refletia a luz do sol que entrava pela janela. "São raras
Vieram de uma coleção antiga, disse a vendedora com um sorriso enigmático, mas acolhedor. Quem as teve cuidava com muito carinho. Fiquei encantada. Peguei cada xícara com cuidado, sentindo a porcelana lisa e fria, imaginando quantas histórias teriam visto. Sem pensar muito, decidi levar o conjunto. O preço era justo e senti naquele momento que estavam destinadas a mim. No começo, tudo parecia normal. Coloquei as xícaras na prateleira da minha cozinha, ao lado de algumas peças modernas, e comecei a usar ocasionalmente. Mas logo percebi pequenas coisas estranhas. Na primeira noite depois da compra, acordei com um barulho de algo caindo na cozinha. Levantei-me rapidamente, coração disparado, mas quando cheguei lá, não havia nada fora do lugar. A prateleira estava intacta, as xícaras alinhadas exatamente como eu as deixara. A cada noite, os episódios se tornavam mais frequentes. Sons de porcelana caindo, passos leves pelo corredor, sussurros quase inaudíveis. Eu me levantava, verificava todos os cômodos e não havia nada. Era como se a própria casa estivesse brincando comigo, mas o sentimento de presença era real demais para ser ignorado. Os sonhos começaram a aparecer logo em seguida. Sonhava com uma mulher de vestido antigo, cabelos longos e negros, que olhava para mim com olhos cheios de tristeza. Ela apontava para as xícaras e dizia palavras que eu não conseguia compreender, mas cujo tom carregava uma súplica desesperada. Acordava suando frio, o coração acelerado, com a sensação de que algo estava me observando, mesmo quando acordada. Com o passar dos dias, a situação se intensificou. Além dos sons e dos sonhos, comecei a ver vultos, pequenos, rápidos, quase imperceptíveis, mas suficientes para que eu sentisse que não estava sozinha em casa. Às vezes, ao cozinhar ou ao lavar a louça, sentia um toque leve na minha mão ou no ombro, mas quando olhava, não havia ninguém. Tentei racionalizar tudo. É apenas estresse, dizia a mim mesma, mas a sensação de mal-estar não passava. Cada noite se tornava um tormento, cada sombra parecia mais intensa e meu sono desaparecia. Comecei a sentir cansaço extremo, dores de cabeça constantes e uma ansiedade que nunca havia experimentado antes. Foi então que percebi um padrão. Todos os fenômenos começaram logo depois da compra das xícaras. O barulho de porcelana, os sonhos com a mulher triste, os vultos, tudo começou naquele dia. Um frio percorreu minha espinha quando compreendi. As xícaras estavam ligadas a tudo isso. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Eu mal conseguia me concentrar em qualquer coisa. Cada barulho, cada sombra se tornava assustador. Às vezes, ao caminhar pela sala, eu sentia que algo me seguia. O ar parecia mais denso, pesado, como se estivesse sendo sugada a energia do meu próprio corpo. Passei a evitar a cozinha, onde as xícaras permaneciam alinhadas, brilhando à luz do sol, como se zombassem de mim com sua beleza inofensiva. Uma noite, depois de tentar dormir por quase 2 horas sem sucesso, levantei-me e fui até a cozinha para beber água. Assim que acendi a luz, ouvi o som familiar de algo caindo no chão. Meu coração disparou. Segurei a respiração e olhei para o chão, mas, como sempre, tudo estava intacto. A sensação de injustiça me deixou tonta e uma angústia profunda me envolveu. Não conseguia entender, não havia explicação lógica. As semanas seguintes foram cada vez mais intensas. Os sonhos tornaram-se mais vívidos e perturbadores. Na maioria das vezes via a mesma mulher triste, às vezes acompanhada de uma menina pequena, ambas vestidas com roupas antigas, olhando para mim com olhos de súplica e tristeza profunda. A mulher apontava para as xícaras e dizia palavras que eu não compreendia, mas sentia cada sílaba como uma pressão em meu peito. Eu acordava gritando, às vezes com a boca seca, outras vezes com lágrimas escorrendo pelo rosto. A situação começou a afetar meu cotidiano.
No trabalho, eu me distraía facilmente. Havia momentos em que sentia um frio repentino, mesmo em dias quentes, e uma sensação de estar sendo observada. À noite, não conseguia dormir mais do que 2 ou 3 horas, e quando finalmente conseguia adormecer, era apenas para ter pesadelos mais intensos. Uma noite, sentei-me na sala, cercada pelo silêncio, e olhei para o conjunto de xícaras. Elas estavam alinhadas, limpas, perfeitas, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu sabia que algo estava ali, algo invisível e malicioso. Uma voz interior me dizia que aquelas xícaras não eram simples objetos, que carregavam uma energia que eu não conseguia controlar. Comecei a pesquisar sobre objetos antigos e manifestações espirituais. Descobri que, em algumas culturas, objetos que pertenceram a pessoas falecidas ou que carregavam fortes emoções podem permanecer impregnados de energia boa ou má. Quanto mais eu lia, mais sentia que minha intuição estava correta. Aquelas xícaras estavam de alguma forma ligadas a uma presença que não descansava. Decidi buscar ajuda. Uma amiga me indicou uma pastora de confiança na cidade vizinha, conhecida por lidar com casos de energias negativas e espíritos inquietos. Hesitei, mas senti que não havia outra saída. Liguei e marquei uma visita. No dia marcado, cheguei à casa da pastora com as mãos trêmulas. Ela me recebeu com um sorriso acolhedor, como se já soubesse o que estava acontecendo. Contei tudo. Desde a compra das xícaras até os sonhos, os vultos, os barulhos e a sensação constante de ser observada. A pastora ouviu atentamente, sem interromper, e então falou com firmeza. Bruna, você trouxe algo que não pertence a você. Essas xícaras carregam uma energia que travou sua vida e perturba seu espírito. Para se livrar, você precisa devolver aquilo que não é seu e fazer uma entrega consciente, pedindo que a energia seja liberada. Naquele momento, tudo fez sentido. A dor, os sonhos, os vultos, o cansaço constante, tudo estava ligado àquelas xícaras. Eu sabia o que precisava fazer, embora o medo permanecesse. Na manhã seguinte, levei o conjunto até o rio que passava na periferia da cidade. Escolhi uma parte tranquila, longe de pessoas, onde a água corria forte. Segurei cada xícara nas mãos, sentindo o peso não apenas do objeto, mas de toda a energia acumulada. Fechei os olhos e falei em voz alta. Que toda energia negativa que carregaram seja devolvida ao universo, que encontrem paz, que minha vida seja livre. Um por um, deixei que as xícaras fossem levadas pela correnteza. Vi a água levá-las lentamente, desaparecendo à medida que se afastavam. Um vento frio soprou, e por um instante senti como se algo tivesse me tocado levemente no ombro, mas não com malícia, apenas uma despedida silenciosa. Nos dias seguintes, percebi uma mudança imediata. O peso que sentia em minha mente e corpo começou a desaparecer. Consegui dormir sem pesadelos, sem ouvir barulhos estranhos. As sombras e vultos desapareceram, e a sensação constante de estar sendo observada se foi. Minha energia voltou, e a ansiedade que me consumia há semanas finalmente se dissipou. Hoje, olhando para trás, entendo que aquelas xícaras carregavam uma história, um trauma, uma presença que precisava ser liberada. Eu não sabia a quem ou de onde, mas sabia que não poderiam permanecer comigo. Minha experiência me ensinou que nem todos os objetos que parecem inofensivos são apenas coisas. Alguns guardam memórias, dores e energias que podem influenciar nossa vida de maneiras profundas e assustadoras. Depois daquele dia no Rio, minha vida finalmente começou a se estabilizar. As noites voltaram a ser tranquilas, sem pesadelos ou barulhos estranhos. A sensação de medo constante desapareceu, e eu consegui retomar minha rotina sem aquela ansiedade esmagadora que me acompanhava há semanas.
Cada manhã parecia mais leve e o ar parecia mais puro, como se algo invisível tivesse sido retirado da minha casa e de minha mente. Percebi também que minhas relações pessoais começaram a melhorar. Antes, minha irritação e cansaço constante me afastavam de amigos e familiares. Agora, eu conseguia sorrir de novo, conversar com as pessoas sem me sentir esgotada e até aproveitar pequenos momentos de alegria. Foi como se a presença que carregava junto das xícaras tivesse consumido não apenas meu sono, mas também minha capacidade de sentir prazer e leveza. Passei a refletir profundamente sobre a experiência. Entendi que os objetos que carregam energia de pessoas que se foram ou que sofreram intensamente podem continuar a influenciar quem os adquire. Naquele momento, compreendi que meu papel não era julgar ou temer, mas respeitar a energia que estava presente e devolver aquilo que não me pertencia. Hoje, sempre que olho para uma loja de antiguidades ou brechó, faço uma pausa. Analiso o que estou prestes a levar para casa, não apenas pelo valor material, mas pela história que cada objeto carrega. Aprendi a confiar na intuição e a respeitar os sinais que o universo nos envia. A experiência com as xícaras me ensinou algo fundamental. Beleza e aparente inocência podem esconder histórias profundas. E a intuição é uma ferramenta poderosa para nos proteger. Depois de liberar as xícaras no rio, não apenas me senti livre de qualquer presença, mas também senti uma conexão maior com minha própria vida, meus próprios limites e minha própria energia. Agora, posso dormir tranquila, sem o medo que me assombrava todas as noites. Posso cozinhar e usar objetos antigos sem sentir a pressão invisível que antes parecia me esmagar. Minha casa voltou a ser um lar, um lugar de descanso e alegria, e não um espaço de tormento. O relato de Bruna é um exemplo impressionante de como objetos aparentemente inofensivos podem carregar energias e histórias que afetam profundamente a vida de quem os adquire. A sequência de eventos, desde o encanto inicial pelas xícaras, passando pelos fenômenos sobrenaturais, até a intervenção espiritual e a libertação final, demonstra que a relação entre o material e o espiritual pode ser mais intensa do que se imagina. A história ressalta a importância da intuição, da atenção aos sinais e do respeito às energias que nos cercam, mostrando que, em certas situações, a solução envolve mais do que razão ou lógica, envolve percepção e coragem para agir. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.